O efeito fotoelétrico nada mais é do que a emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, quando exposto à radiação eletromagnética, de frequência alta o suficiente, e que varia para cada material, para que os seus fótons energizem os elétrons do material. Ela faz parte do eletromagnetismo e também da física moderna, com a junção de dois termos, foto, que significa luz, e elétrico, que significa eletricidade. Ela está presente na nossa atualidade pelo cinema, pela televisão, câmeras fotográficas digitais e também por painéis fotovoltaicos, que, no caso, pertencem às células fotoelétricas, em que a energia da luz controla a energia da corrente elétrica ou se transforma em corrente elétrica. Em 1887, Heinrich Hertz realizou as experiências que confirmaram a existência de ondas eletromagnéticas e ainda observou que uma descarga elétrica entre dois eletrodos dentro de uma ampola de vidro é facilitada quando a radiação luminosa incide em um dos eletrodos, fazendo com que os elétrons sejam emitidos de sua superfície. Porém, a teoria ondulatória clássica não explicava todas as características observadas no experimento e nos estudos de Philipp Lenard. Com relação ao experimento, é possível perceber na figura 1 um arranjo contendo uma fotocélula, um pico amperímetro representado pela letra A, um voltímetro representado pela letra V e uma fonte de tensão variável, consistindo de baterias ligadas a um potenciômetro. A fotocélula consiste de uma ampola de vidro contendo um cátodo, representado pela letra C minúsculo, feito de um metal de baixa função de trabalho, e um ânodo, representado pela letra A minúsculo, com alta função de trabalho, em vácuo. Uma fonte de luz monocromática é utilizada para iluminar o cátodo. A figura 1 mostra um fóton, letra F, incidindo sobre o cátodo e a consequente emissão de um fotoelétron. Considerando o circuito fechado, formado por uma fonte de tensão V e a fotocélula, lembrando que o campo eletrostático é conservativo, podemos deduzir que, entre a superfície do cátodo e do ânodo, os elétrons são desacelerados por uma tensão maior, uma tensão linha, que é dada então pela tensão inicial menos a função trabalho do cátodo mais a função trabalho do ânodo, onde essa tensão ela é medida então pelo voltímetro. Ou seja, ligando um par de placas frontais, o ânodo e o cátodo a uma bateria, quando uma luz ultravioleta é incidida sobre a placa positiva, os elétrons saltam da placa positiva para a negativa, agindo contra a força elétrica. Porém, quando se aumenta a diferença de potencial ou a tensão, faz com que a corrente elétrica entre elas cesse e os elétrons deixem de ser arrancados da placa. E, assim, percebeu-se alguns problemas dentro desse experimento para a física clássica. O primeiro foi: a intensidade da radiação não afetava a energia cinética dos elétrons, e sim a quantidade deles. Segundo, a ejeção dos elétrons era praticamente instantânea, ou seja, a variação do tempo era aproximadamente zero, e só algumas frequências conseguiam arrancar elétrons, o que não conseguia se explicar com a teoria clássica. Então, a partir disso, tem-se a teoria de Einstein, que vem justamente para explicar o efeito fotoelétrico e explanar alguns problemas que existiam em outras teorias. A partir disso, Albert Einstein tentou sugerir explicação desse efeito em um dos 3 artigos que publicou em 1905, ano conhecido como Annus Mirabilis. O terceiro artigo de Einstein, que é considerado o mais revolucionário, propôs a hipótese da quantização da radiação eletromagnética, pela qual, em certos processos, a luz comporta-se como pacotes concentrados de energias, chamados fótons. Com esta hipótese, ele forneceu uma explicação para o efeito fotoelétrico, esquema corpuscular usado por Newton para descrever a luz como exemplo. Não se deve confundir, então, com dispositivos que usam o efeito fotovoltaico, como, por exemplo, as células solares, ou a fotocondutividade, que são chaves que acendem lâmpadas de poste, por exemplo. A luz que até então era aplicada apenas como onda luminosa passou a ter também a característica de matéria, pois seria formada por partículas, como a radiação eletromagnética é composta de pacotes de energia, ou fótons. A energia E de cada fóton é proporcional à frequência F da radiação. E daí vemos a formação da fórmula relacionada a esse assunto, que vai ser basicamente formação de E igual a H vezes F,
onde H é a constante de Planck, utilizada originalmente para explicar a radiação do corpo negro, com valor constante de aproximadamente 6,610 a menos 34 joules por segundo, já que E é a energia de fótons em joules, J, e F é a frequência em hertz, Hz. Ao incidir sobre uma superfície metálica, a energia de um fóton pode ser totalmente absorvida por um elétron, o qual pode ser eventualmente ejetado da superfície com uma energia cinética EC. Essa dada pela constante de Planck vezes a frequência menos a função trabalho do metal. A função trabalho é uma característica de cada material e depende do quão estão ligados os elétrons nele. Essa constante é dada então por elétrons por volt. No entanto, se a frequência da radiação for tal que a energia dos fótons seja menor que a função trabalho do material, nenhum elétron terá energia suficiente para escapar do metal, ou seja, existe uma frequência de corte. A teoria explica também por que não há atraso na emissão dos fóton-elétrons, mesmo para intensidades baixas da luz. Como a energia de cada fóton é muito pequena, um grande número de fótons incide sobre uma superfície, ejetando elétrons imediatamente. A teoria prevê, portanto, uma relação linear entre a energia máxima dos fóton-elétrons e a frequência da radiação incidente. Portanto, conclui-se que a energia cinética máxima dos elétrons emitidos pela superfície de um metal por ação de uma luz monocromática é independente da intensidade da luz. No entanto, a energia dos fóton-elétrons depende criticamente da frequência da radiação incidente. Percebemos também que a frequência de corte ela depende do material da superfície emissora e que a relação entre a energia máxima e a frequência é dada por uma função linear. Com relação à aplicação de equipamentos fotoelétricos na atualidade, existem alguns exemplos que estão associados ao nosso dia a dia, como controles remotos infravermelhos, que estão associados a televisores, aparelhos musicais ou videogames, no cinema, equipamentos modernos de visão noturna, processos industriais como máquinas que produzem peças, sem a intervenção humana, e também placas solares. Mas as placas solares têm uma diferença. Muitas pessoas estão associando a placa solar como um efeito fotoelétrico, mas na verdade ela é um efeito fotovoltaico. Qual seria basicamente essa diferença? No efeito fotoelétrico, os elétrons eles são injetados da superfície de um material após exposição à radiação com energia suficiente sem nenhuma direção para serem coletados. Já no efeito fotovoltaico, é diferente porque os elétrons ejetados se direcionam da banda de valência ou camada de valência para serem completados na banda de condução ou camada de condução, resultando no surgimento da tensão elétrica. Observa-se ainda que o efeito fotovoltaico é um fenômeno totalmente interno ao material semicondutor, diferentemente do efeito fotoelétrico descrito por Albert Einstein em 1905.